Boa noite, colegas de Computação 2. Então, começamos o semestre. Agora não tem mais como voltar atrás. Agora a gente vai até o fim, tá? Então, live para apresentar a disciplina. Tem muitos slides, eu vou ter que correr bastante, mas se tiver alguma coisa que tem, pessoal que está aqui ao vivo, se tiver alguma coisa que está terrivelmente mal entendido, pode pedir para parar que a gente explica de novo, tá? Não guardem dúvidas com vocês, não, tá? O segredo é esse, é não ter dúvida. Não é uma disciplina simples, mas não é uma das mais complexas, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre a ementa da disciplina, o que ela se compara com computação 1. Tássila, eu acho que é importante você verificar essa parte, tá? Que fala sobre a ementa da disciplina de computação 1, né? E como ela se compara às diferenças com computação 2. E aí a gente vai falar sobre as aulas da plataforma. Aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5 e 6. Ou seja, toda a matéria do primeiro bimestre. Então, nada, a gente está vendo a matéria da AP1. A gente vai ver hoje um resumão relâmpago, tá, da matéria da AP1. Ok? Nada de ficar, eu vou ler 2 aulas e vou me preparar para a AD1. Não, o negócio é se preparar para a AP1. A AD1 é tranquila, vocês vão ver, tá? Vocês vão precisar de muita ajuda, eu vou dar ajuda para vocês, mas a AD1 está debaixo do braço. O problema é a AP1, porque a gente não pode consultar nada quando a gente faz a AP1. Tá? Então vamos lá. Primeiro aviso importante. Aqui só tem adulto. Então vamos conversar no nível de adulto. Tá? O objetivo da minha apresentação não é substituir a leitura das aulas da plataforma. Se vocês fizerem isso, vocês vão penar. Tá? Vai dar tiro na água. Tá? Tem que ler todas as aulas da plataforma. Tá? Não fica dando bola para as besteiras que tem gente que fica falando aí, dizendo que o material do CEDERJ é ruim, etc. Isso é a maior besteira. O material está lá, tem que ler. As provas são todas baseadas nas aulas da plataforma. Marcelo, tem material fora do CEDERJ? Tem, é claro. Qualquer material que falar de Java, vocês podem ler. Entra no YouTube, pesquisa lá, curso de Java. Qualquer coisa relacionada a Java é para vocês. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar. Então, essa é a ementa da disciplina. Gente, olha, a ementa de computação 2 é uma das maiores do curso inteiro. Ela é grande, ela é diversificada, ela tem, né, muitos temas. Outras apresentações que eu faço, as ementas têm 1, 2, 3, 4 bullets. Aqui eu nem posso botar bullets. Aqui tem que ser um texto. A ementa é em forma de papiro. Tá? Olha só como é grande a ementa de computação 2. Tá certo? Lembrando que computação 1 e computação 2 estão presentes apenas nos cursos de engenharia. Engenharia de produção e engenharia meteorológica. Eu nunca conheci nenhum aluno de engenharia meteorológica. Por acaso algum de vocês aqui é desse curso? Não, né? Pois é, foi o que eu pensei. Tá? Nunca conheci ninguém. Mas, vamos lá. Vamos nós. Então, o resumo da ementa de computação 1. Tá? Vocês vão perceber que é praticamente o mesmo. É o mesmo. Dá uma olhadinha. Essa ementa aqui de computação 2 é praticamente a mesma de computação 1. Então, a gente pode traçar um paralelo. Quem cursou computação 1 está prontinho para cursar computação 2. Sem trocadilho. Marcelo, já sabemos. A gente foi aprovado. Não é isso. É porque vocês vão ver os mesmos temas. Então, quem caprichou em computação 1, e eu vivo pedindo à galera, vamos caprichar em computação 1 porque vocês têm computação 2. Então, quem caprichou em computação 1, quem tirou as dúvidas, quem não apenas
fez o basicão só para passar, agora na computação 2 não terá maiores problemas. Vai só enfrentar o Java e o inglês do Java, que é uma barreira à parte. Agora, o resto algoritmo, sintaxe, entradas e saídas, isso daí vai tirar de letra. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a diferença? Vamos falar agora sobre a diferença entre computação 1 e computação 2, tá? Na primeira, é que a linguagem de programação que a gente usa na computação 1 é chamada de linguagem estruturada, tá? Na verdade, ele é o Portugal, tá? Mas o Portugal, ele difere um pouquinho. A linguagem que está nas aulas de computação 1, elas são baseadas no Portugal. Quando você chega em computação 2, aí já é Java. E o Java está em inglês. Então, tem colegas que... Sabe carro que morre? Sabe, alguém já viu um carro quando morre? Ele não sai do lugar por nada, né? Não adianta empurrar, não adianta virar chave, não adianta arriar a bateria, não adianta nada. Tem gente que empaca. Não, você não pode empacar. Ah, por que eu estou estudando uma linguagem de programação em inglês? Já era, filho! Se você não aprendeu nas aulinhas de inglês, não aprendeu com filme legendado e não aprendeu com videogame, já era! Vai ter que aprender na marra aqui. Tudo bem? Então, seja um bom aluno, pega um dicionário inglês-português, pode ser um app, né? Pode ser um app do seu celular, pode ser um que você usa no computador e vai lá verificar a tradução das palavras, filho. Não adianta empacar, não. Não vai adiantar nada. Tá? Aliás, quando o burro empaca, acontece o quê? Acontece duas coisas. Ele leva 5 vezes mais chicotada, ou então vem o dono do burro, do jumento, pega ele por aquela coisa que fica ali dentro da boca dele e puxa ele, que aquilo é maior dor. Então, vocês escolhem. Ou vocês aprendem Java, vocês mesmos procurando aprender, ou vocês vão aprender pela rua. Tudo bem? Beleza? Nossa, Marcelo, você é grosso. Sou. Vocês vão aprender que eu sou muito grosso. Eu sou dos anos 80. Nos anos 80, ninguém passava a mão na cabeça de ninguém. É melhor vocês aprenderem logo qual que é a realidade. Vocês estão muito acostumadinhos lá com aquele segundo grauzinho, molezinha, que vocês iam para lá só para namorar. Aqui não, aqui é terceiro grau. Aqui é programação. Eu vou tratar vocês todos como programadores e programadoras. Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, só tem menina aqui, né? Deixa eu ver. A Hanna. Ah, tem o José. Rodrigo. Ah, não. Então, beleza. Então, programadores e programadoras. Tá? Então, na computação 2 uso Java. Na computação 2, vocês vão aprender mais sobre entradas e saídas. Então, tem mais coisas para vocês aprenderem para ler, gravar e salvar arquivos externos, principalmente no segundo bimestre, tá? E agora vem a diferença maior. Na disciplina de computação 2, é obrigatório usar uma IDE. O que é uma IDE? É uma Integrated Development Environment. Olha, o inglês do tio Marcelo está afiado. Vamos de novo. Integrated Development Environment. Que bacana! Então, em português é o quê? É um ambiente de desenvolvimento integrado. É um software que você usa para editar, corrigir e testar códigos em Java. Tá? Então, é um programa, não se preocupe, é gratuito, que vocês vão ter que instalar no seu PC. Marcelo, ninguém falou que eu tenho que ter um PC. Se vira, bacana! Vai pedir a teu padrinho, tua madrinha, ao dono da padaria, pede lá quinhentão lá para comprar um notebook velho. Tem que ter notebook. Se não tiver, não vai dar certo. Tá? Vocês entendem o que significa a palavra obrigatório? Então, é obrigatório. Mas, Marcelo, eu não sabia que tinha que ter PC. Agora está sabendo. Então, é obrigatório usar uma IDE para poder produzir o quê? AD1 e AD2. Tá bom? É um software que reúne todas as ferramentas necessárias para desenvolver aplicações em Java de forma eficiente. Ela geralmente inclui editor de código, compilador e build tools.
depurador, ferramentas de gerenciamento de projetos, né? E o IDE é necessário para rodar, testar o código e comprovar o seu correto funcionamento na AD1 e AD2. Então, o IDE é ele que ajuda o tutor a ter certeza que você rodou o código na sua casa e não que você colou. Porque ele é individual. Não precisa se preocupar. Tio Marcelo ensina como é que usa. Fazemos várias lives. Vou passar o código para vocês prontinho para copiar e colar. Vocês não precisam ter medo de nada. Tudo bem? Na dúvida, pede socorro lá no grupo. Vamos continuar. Então já sabe que tem um software aí que vocês vão ter que usar. Então, de novo, diferenças entre computação 1 e computação 2. Na computação 1, usamos o Portugal e na computação 2, usamos o Java. Tá? Na verdade, esse símbolo aí não é do Portugal. É o símbolo de uma IDE para trabalhar com Portugal, que se chama Portugal Studio. Já o Java é uma linguagem de programação largamente conhecida no mundo inteiro, já existe há anos e anos e anos, né? Aí vocês podem pensar, Marcelo, eu como engenheira de produção, para que eu tenho que aprender essa porcaria? É simples. Se o dono da fábrica que você trabalha compra uma máquina para produção seriada na Holanda e ela vem com Java, o dono da fábrica vai mandar você nacionalizar, abrasileirar o software para português. Então não fique pensando vocês que o dono da fábrica vai gastar dinheiro com um programador Java se ele tem você, que é o engenheiro ou engenheira que paga 10, 12 mil por mês. Então é você que vai fazer. Tudo bem? Aliás, eu queria fazer uma pausa aqui na minha apresentação e deixar uma coisa clara para vocês. Quem entra para o curso de engenharia parece que não sabe o que o engenheiro ou engenheira faz. Eu vou dizer para vocês. A vida de um engenheiro ou engenheira é uma coisa só todos os dias. Dar solução para problemas. Resolver desafios. O engenheiro constrói pontes. Ele constrói soluções. Então, o que me deixa chateado da vida, né? Aliás, o que me deixa chateado, a minha avó ficava chateada. O que me deixa puto da vida é ver colegas no CEDERJ chorando porque o CEDERJ não é legal. Chorando porque tem pouco tempo para fazer a AD. Vocês vão começar agora a ser engenheiros e engenheiras. Vão dar solução para os problemas. Então, quando vocês estiverem diante de um problema ou um desafio, agradeçam. Lembrem das minhas palavras. Elas vão acompanhar vocês o curso inteiro e o pós-curso também. Caramba, o Marcelo falou que quando eu me formasse, a minha vida ia ser resolver problema, resolver pepino, resolver desafio. Essa é a vida de um engenheiro, de uma engenheira. Então, continuando. Existem várias IDEs no mercado, tá? Ok? Essas daí todas são gratuitas. Tem o Eclipse, tem o NetBeans, tem o IntelliJ IDEA da JetBrains, tem o BlueJ e tem o Online GDB, tá? Eu vou pegar o PDF dessa apresentação e mandar no grupo para vocês. Lá você clica em cada um desses logos e vocês vão para a página para baixar o devido IDE. Eles são gratuitos, tá? Meu conselho, baixem o Eclipse, porque eu trabalho com Eclipse. Tentei trabalhar com NetBeans, me enrolei todo. Eles são muito parecidos, mas por algum motivo eu não me dei bem com NetBeans. Achei confuso, não me ajudou em nada, então eu sei trabalhar é com Eclipse. Baixem o Eclipse. Tá certo? Marcelo, tem Eclipse para Android? Não! Ah, tá. Então tem Eclipse para iOS? Também não. Existem outros softwares que vocês podem usar para fazer a mesma coisa, mas não com esse nome. E nem adianta tentar fazer as ADs pelo celular. Eu sei que você é pobrezinho, eu sei que você não é herdeiro,
mas precisa de um PC. Já vai vendo um vizinho, um amigo, do trabalho, qualquer coisa assim. O Online GDB, que é esse grandão azul que vocês estão vendo, é uma colher de chá para vocês. Ele permite fazer a sua AD sem instalar nenhum software no PC. Ele funciona por uma página de um navegador. Tudo bem? Computadores de empresa são sempre bloqueados. Não dá para instalar nenhum software. Não tenta convencer o garoto do TI a instalar o software no notebook da empresa, porque ele vai falar para o gerente de TI. Eles não fazem nada que não tenha ticket. A TI é uma coisa super organizada. Não tem jeitinho na TI, não. Então, nem tenta. Nem tenta. Tá? Vai dar ruim. Tudo bem? Se você instalar software não autorizado pela TI da empresa, a empresa vai começar a achar que você é uma pessoa perigosa. Então, nem tenta. Pega o notebook da empresa, leva para casa, abre o Online GDB e faz a sua AD por lá. Eu vou ensinar nas lives. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá. Vamos agora voltar ao assunto que a gente viu muito lá na computação 1 e que tem gente que parece que não aprendeu. Algoritmo. Afinal de contas, o que é um algoritmo? Algoritmo é uma receita de bolo. Ora, pois, qual é a dificuldade? Algoritmo é uma receita de bolo. Assim como na receita de bolo você tem todas as informações sobre como produzir um bolo, o algoritmo tem todas as informações para você resolver um problema matemático. Eles estão em ordem, estão em sequência e, seguindo ele, você consegue, então, fazer o seu bolo. No caso do slide, como trocar o pneu de um carro ou como fritar um ovo. Certo? Olha aí. Não é difícil, não. O que todo algoritmo tem? Tá? Isso aqui a gente aprende em computação 1. Tá? Isso aqui que eu estou ensinando a vocês não está nos livros. Tá? Isso aqui é dica do veterano. Todo algoritmo tem 7 etapas. Decorem. Decorem. É o que vai salvar vocês. Vai por mim. Confia no veterano. Ah, Marcelo, mas você é grosso. Não interessa. Decorem. Passa por cima disso. Ok? Aqui a gente não é amigo. Eu não preciso da sua simpatia. Preciso que você siga os conselhos para você ser aprovado. Porque se você for reprovado, você vai ficar desapontado ou desapontada, desmotivado ou desmotivada e vai abandonar o curso. Isso é problema. Porque você está tomando vaga de alguém que queria estudar. Então agora tu vai até o fim. Vamos lá. São 7 etapas. Nome ou título, início, declaração de variáveis, entrada de dados, processamento de dados, saída de dados e fim. Decoraram? 10 segundos para decorar. 8, 9, 10. Então vamos lá, vamos falar de cada um. Por que a primeira etapa, nome ou título? Porque você vai ter, provavelmente, vários arquivos no seu PC de códigos. Então, para você até fazer uma busca no meio de tantos arquivos, você pode localizar pelo nome ou título do algoritmo, que geralmente usamos como nome ou título a própria função que o algoritmo vai fazer. Tá certo? Então, por exemplo, calcula quadrado, né? Então, eu boto o nome do meu algoritmo de calcula quadrado, tá? E aí esse algoritmo vai calcular, né, o quadrado de um número. Tá certo? Aqui agora vocês estão aprendendo estilo de programação. Então, é uma prática comum, como é que se diz? Uma boa prática, né? Uma prática largamente aceita em todo lugar, de que o nome do algoritmo deva ser a função, o que ele vai calcular dentro do algoritmo.
Depois, início. Nós precisamos ter um início ou um fim, por quê? Porque nós estamos instruindo o computador, tá? Eu já fiz uma live já com os colegas de computação 1, aonde eu explico que a gente usa programas hoje da mesma forma do que há 70 anos atrás. Nós instruímos o computador sobre o que fazer, tá? Linha por linha, byte por byte, informação por informação. Então, o computador vai ler tudo que estiver entre o início e o fim. Ele não vai ler o nome do algoritmo, o computador não serve para nada, não vai ler o início e não vai ler o fim, mas ele vai identificar o início e o fim, e tudo que tiver no meio desse sanduíche aí, ele entende que é instrução para ele. Bom, começamos com a declaração de variáveis. Nos algoritmos, trabalhamos com variáveis, não trabalhamos com dados de usuário. É mais fácil trabalhar com variáveis. Por quê? Porque eu posso usar o algoritmo de novo com outro usuário. Cada usuário que usar esse algoritmo vai colocar os seus próprios dados. Certo? Então, a regra do jogo vem antes do jogo. Temos que declarar todas as variáveis antes do jogo começar. Tá? Quando a gente era mais jovem aí, que a gente brincava com os colegas da rua ou da escola, era comum a gente colocar o quê? As regras. Próximo passo, entrada de dados. Agora sim, eu vou fazer uma entrada de dados do usuário. A idade do usuário, né, o ano de nascimento do usuário, a altura do usuário, a temperatura do usuário, o tamanho do tênis do usuário. Tá certo? Aí, de posse de todas essas informações, no passo 5, agora eu posso fazer o quê? Os cálculos. Tem uma etapa que só faz isso. É aqui que eu aplico as fórmulas, é aqui que eu coloco o quê? Os limites que estão no enunciado. O enunciado fala, some todos os números de 100 a 1000. Então, dentro do passo 5, vai ter que ter lá alguma coisa limitando o início e o fim de 100 a 1000. E, claro, também alguma coisa que vai contar os números de 100 a 1000. Tá certo? No passo 6, a gente tem a saída de dados. Por que existe essa etapa? Porque o computador faz o cálculo, mas ele não entrega o resultado. Eu é que preciso ir lá, meter a mão lá dentro da memória do computador e puxar o resultado. Então, tem uma etapa só para isso. Entenderam isso? O computador calcula, ele registra o resultado, mas ele não me entrega. Eu tenho que dar uma ordem, um comando, para que ele me devolva o resultado e aí sim eu jogue na tela. Tudo bem? Bom, como eu já fiz tudo o que era necessário para resolver o desafio matemático, não tem mais nada para fazer, então vem o fim, o algoritmo termina, o computador entra em modo descanso, não é? E fica aguardando aí o próximo algoritmo. Só que vocês, bonitos e bonitas, estão cursando Java. Vocês não estão cursando computação 1. Vocês não estão fazendo em Portugal. Então, em Java, vocês têm as mesmas 7 etapas, porém, na codificação Java. Minha vingança será maligna. Então, vamos ver como é que são essas 7 etapas no Java. O primeiro, que é o nome ou título do algoritmo, nós vamos chamar ele de public class. Então, já sabe, quando você vê public class e um nome sem espaços, esse é o nome do algoritmo. E geralmente vem lá em cima. O segundo, que é o início, no Java é uma chave para a direita. Ah, Marcelo, mas que chave é aquela para a direita na primeira etapa? O Java permite que logo depois do nome ou título do algoritmo, você já coloque já a chave para a direita. Não é para repetir. Você pode usar ela diretamente na linha 1, na primeira etapa, ou você pode colocar ele numa linha separada. O Java não se importa em fazer isso. É claro, você não vai abusar e colocar linhas enormes, né?
Você não vai fazer nenhum tipo de besteira sobre isso, né? Você vai fazer um negócio bem arrumadinho, bem bonitinho, para deixar fácil de entender o quê? O tutor. Então, coloque a chave para a direita na linha de baixo. Ok? Tem outra coisa que vocês devem aprender. Todos os gabaritos do CDERJ, eles têm esse Public Static Void Main String Args. Isso aí é uma subseção Java. Tá? Então, toda seção Java, ela tem também uma subseção. Então, é melhor vocês decorarem isso daí e colocar em todo o código. Public Static Void Main String Args. Desse jeito aí. O string entre parênteses, o string com S maiúsculo, abre e fecha colchete, espacinho até o args, fecha parênteses, e também tem que colocar a chave para a direita. Então, além da chave para a direita do início, quando você coloca uma subseção Java, você precisa também colocar outra chave para a direita. Então, agora já são dois inícios. Você iniciou a seção Java e a subseção Java. Tá? Uma colega me perguntou, Marcelo, é um Java dentro do outro? É isso aí, é um Java dentro do outro. Pô, mas eu mal comecei o primeiro? Pois é, mas só que é assim, não me pergunta. Tá? Se você não gosta da mensagem, não mate o mensageiro. Terceira etapa. Qual que é a terceira etapa mesmo? É a declaração de variáveis. Como é que eu declaro variáveis no Java? Igualzinho no Portugal. Tipo e nome. Se ligou na sintaxe? Tipo e nome. Então, eu vou criar aqui a variável tb, né? Vou dar o nome de tb, e ela é do tipo double, que significa número real. Tudo bem? É igualzinho lá em computação 1, não muda nada. Ah, e outra coisa, no Java, o final de linha, a gente usa ponto e vírgula. Com exceção das linhas que a gente usa chave para a direita. Quando usa chave para a direita, que é o caso do quê? Do nome ou título ou da subseção Java, aí não usa ponto e vírgula, e sim o quê? A chave para a direita. Dentro ainda da etapa 3, nós temos uma nova variável que é bom que vocês já vão se acostumando, que é a variável teclado. Tá? Que ela não se chama variável teclado, mas objeto teclado. O Java trabalha muito com objetos. Tá? Então, se você for trabalhar com teclado no Java, você precisa criar um objeto teclado que tem essa sintaxe aí. Scanner ent, então ent é o nome da variável teclado, tá? Então a gente usa scanner na frente. Scanner ent é igual a new scanner. Scanner sempre aparece com S maiúsculo, tá? Abre parênteses, system.in, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, é uma sintaxe que tem que usar todas as vezes. Então, é melhor decorar. Eu fui muito inspirado quando eu fiz essas 7 etapas aí em Java. Melhor você imprimir essa folha aí e você colocar em algum lugar que você veja sempre, para você ir decorando. Alguma dúvida? Claro que não. Então, agora vamos para a etapa 4. Entrada ou leitura de dados. Como é que funciona isso no Java? Funciona igualzinho no Portugal. Funciona de duas formas. Primeiro, eu faço uma atribuição. Eu pego o TB e eu digo que ele vale 1,23. O nome dessa entrada de dados é quando a gente digita diretamente no algoritmo. Tá? Então, eu não vou usar teclado. Eu vou colocar diretamente no algoritmo. Qual que é o risco que eu corro? Toda vez que esse código for rodado, né? Toda vez que o usuário for usar esse algoritmo, ele vai estar com TB igual a 1,23. Ele não vai poder mudar isso daí pelo teclado. Agora, se eu for usar teclado, que é a segunda forma, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o TB e apontar para o objeto teclado que eu criei no passo 3. Por quê? Porque no Java não podemos colocar variável entrando diretamente do teclado.
temos que passar por um traficante, temos que passar por um sindicato. Esse sindicato é o objeto teclado. Entenderam? É por isso que está escrito ali, ó, TB igual a ent. Lembra do ent? O que é o ent? É um objeto teclado. E aí tem que acompanhar isso aí, ó. Ponto next, double, abre e fecha parênteses. Então você vai repetir o tipo da variável. Pô, Marcelo, mas o TB, o TB, ele já é double. Beleza, você vai lembrar isso na variável teclado. Qual é o problema? Não tem problema. Tudo bem? Se você errar, o Eclipse vai dizer para você que você errou. O Eclipse vai ajudar você com qualquer digitação. Qualquer vírgula errada, qualquer espaço errado que você colocar no Eclipse, ele vai te alertar. Já o GDB Online, ele não faz isso. Então, usem a cabeça, os colegas aí que forem usar o GDB Online, né, pega os meus códigos, copia e cola, faz as modificações que eu vou ensinar e vai dar certo. Mas o GDB Online não é tão completo, tão intuitivo, tão cheio de ferramentas e funções como é o Eclipse. Então, trabalhem para que vocês possam instalar o Eclipse. É de graça, está disponível na internet, é um software grande, pesado, tá? Cuidado que se for PC porcaria, se for notebook porcaria. Cara, eu quando cursei computação 2, eu esperava 2, 3 minutos para abrir. Eu abria o software, ia lá na cozinha, pegava um café, alguma coisa assim, porque ele levava um tempão para poder abrir. Hoje não. Eu coloquei mais memória no PC, passei de 4 para 16 GB e mudei o HD para SSD. Agora tá a bala. Estou com o notebook antigo e tá a bala. Meus jogos todos funcionam com uma beleza, né? Ô Marcelo, mas você já é velho e você joga? Claro que eu jogo. Eu vi o videogame nascer, rapaz. Como é que eu não vou jogar? Eu sou o terror lá do meu jogo. Eu jogo Counter-Strike. O meu nick é Emo Killer, matador de emos. Ih, rapaz, eu faço a festa. Quando os caras descobrem que é um cara de 53 anos, eles não acreditam. Adoro ver a carinha deles. Coitados, são lerdos, não tem reflexo, Emo Killer acaba com todos eles. Bom, continuando. Então, ainda no passo 4, caso você vá usar teclado no Java, além da variável teclado que você usou no passo 3, você também tem que usar você vai ter que chamar o objeto teclado da seguinte forma: import java.util.scanner. Então, o Java, ele é feito de uma série de objetos já prontos, chamadas bibliotecas, tá? O teclado é uma delas. O teclado é uma coisa muito complexa no Java. No Portugal, não. Portugal é bem tranquilo. Agora, no Java é complicado. Então, para evitar complicação, você já importa a biblioteca do teclado. Você chama a biblioteca no teclado. Agora é que vem aquela coisa chata, né, que ninguém gosta, que são as exceções à regra. Infelizmente, o import Java Util Scanner tem que vir antes de tudo, até mesmo do que o passo 1. Vocês vão ver, se vocês fizerem algum teste no Eclipse, tentar colocar embaixo da etapa 1, ele dá erro. Tem que colocar em cima antes de tudo. Exatamente como está escrito ali, ó. Antes de tudo, import Java Util.scanner. Alguma dúvida? Claro que não. Passo 5. Agora sim vai vir os cálculos, os desvios, os laços, as fórmulas, os limites do enunciado, tudo que a gente precisa trabalhar dados. A gente vai fazer no passo 5. No passo 6, que é o quê? O que é o passo 6 mesmo? É a saída de dados. Na saída de dados, aí tem duas formas. Tem pela tela, que a gente usa o comando system.out.printf. Olha lá, a idade é, acabou aspas, mas, para poder separar, variável idade, né? Eu podia até colocar um exemplo de idade aí,
ou até mesmo colocar o TD, né? Ia ficar bem didático, né? Pois é. A segunda forma, que deixa muita gente confusa, é que a gente pode ter uma saída em arquivo. Então, a gente pode ter um algoritmo que não tem saída em tela, mas a saída é em arquivo. Exemplo, entre com um arquivo com o seu nome completo e em outro arquivo de saída coloque todas as vogais. Tem uma questão assim. Isso cai na prova. Tá? Cai na AD2 e cai na prova AP2 também. Então, melhor entender isso aí muito bem, porque cai na prova. Bom, agora que você já cumpriu todo o objetivo do enunciado, que o seu o seu algoritmo já rodou, não há mais nada a fazer até que você tenha que finalizar esse algoritmo. Como é que você finaliza? Tá? Você coloca uma chave para a esquerda. Como você abriu 2 vezes com chave para a direita, você vai ter que fechar com 2 chaves para a esquerda. Pode ser na mesma linha, pode ser um em cada linha. O que você não pode é omitir, né? É esquecer uma chave para a direita. Dúvidas? Não, né? Então tá. Então agora vamos aprender aonde que roda a linguagem de programação. Isso aqui é muito legal, tá? Como é que isso funciona? A linguagem de programação, ela forma até mesmo sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são os softwares que eles acessam e gerenciam o hardware. Tá? Mas eles rodam, a linguagem de programação roda em cima do sistema operacional. Tá? É como se fosse um caminhão guinchando o outro. Tá? Ok? Na aula 1, poderia explicar o passo 4 do Java de novo, por favor? Vamos voltar lá. O passo 4, como é que é em computação 1? É a entrada de dados. Você já criou a variável, agora você tem que entrar com os dados do usuário. Tem 2 formas de fazer isso no Java. A primeira é por atribuição, usando o sinal de igual, aonde você entra com um valor para a variável. Você digita no algoritmo. A segunda é quando você usa teclado. Para usar teclado, você precisa apontar a variável para o objeto teclado, que você criou no passo 3. Nesse caso, se você for usar teclado no seu algoritmo, antes de qualquer linha, você tem que botar a frase import Java Util Scanner. Ajudou? Foi? Então, vamos lá. Então, não se preocupe, isso vai estar gravado e vocês vão poder voltar. Na aula 1, pede para instalar o Ubuntu. Cara, eu acho muito legal o Ubuntu. Se eu fosse vocês, eu me aventurava. O Ubuntu é um sistema operacional gratuito, baseado em Linux. Não tenham medo do Linux. Tá? Eu uso há vários anos, é muito bom, é muito rápido, tem todas as ferramentas que tem no Windows e tem uma vantagem também. É tudo gratuito. Tudo bem? Então pensem seriamente em ter um segundo sistema operacional do notebook de vocês, Ubuntu. Isso não é coisa de estudante, não. Isso é coisa de gente inteligente. Ok? Tudo que você faz no Windows, no PC, você consegue fazer no PC com Ubuntu. Tá? Aí aqui fala um pouquinho sobre evolução da computação. A gente não vai perder tempo aqui, leiam o PDF, mas o que eu posso adiantar para vocês é que, da mesma forma que o carro funciona igualzinho hoje em dia, como há 100 anos atrás, os computadores também, de forma estranha, funcionam exatamente como os primeiros computadores. Tá? A gente instrui o computador sobre o que fazer. Tá? Então aqui tem um pouco de história, eu adoro essa parte. Eu poderia ficar com vocês o dia inteiro falando isso aqui, mas a gente tem pouco tempo, tá? Obviamente que Steve Jobs e a Apple têm um grande registro histórico por terem criado os primeiros computadores populares, quando eles não se chamavam PCs. Você vê, a Apple lançou o Apple II em 77, né? 76 o Apple I, que não foi muito bom. O Apple II já foi um pouco melhor. Um ano depois, ó, os bichos trabalharam rápido,
tá? Agora, o primeiro computador a se chamar PC foi criado só em 81. Olha quantos anos depois da Apple. Tá? Isso é memorável. Isso é fantástico. Ok? Aqui eu estou falando um pouquinho sobre armazenamento, memória e rede. Tá? Vale a pena ler, tá? Para vocês terem uma ideia do que veio antes de vocês até hoje. O legal da gente falar sobre computação, sabe o que é, gente? É que não teve ninguém que acordou de manhã, eu vou fazer um computador, eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer um computador. Não! Isso foi necessidade, o quê? Do esforço de guerra, da ciência, tá? Que precisou realizar cálculos matemáticos de uma forma muito mais rápida. Foi uma evolução natural, tá? Então, eu recomendo que vocês estudem sobre Alan Turing, que vocês estudem sobre a quebra dos códigos alemães, nazistas, né? Que foram feitos através de computadores, né? A gente pode dizer que os aliados ganharam a guerra porque tinham mais informação que os nazistas, ok? Conseguiram quebrar aquele código dificílimo lá, que antes usava aquela máquina Enigma, né? Tem até filme sobre isso, é tudo super legal. Tem no Netflix, tem. Qualquer coisa sobre Alan Turing vale a pena ler. O cara era o crânio. Tá? Como todo bom cientista, ele inventou as próprias ferramentas e máquinas que o ajudaram nas suas descobertas. Todo inventor você reconhece por isso. Ele não usa nada do que já existe. Ele cria novas ferramentas. Tá? Aqui, ó, presta atenção como é que funciona aqui, ó. Por que a gente tem linguagem de programação? Marcelo, isso é tão complicado? É simples, porque a gente não fala a linguagem da máquina. E a máquina não fala a nossa língua. Nós falamos português e inglês, a máquina ela fala 0 e 1. Tudo bem? Então, nós precisamos de um tradutor. Olha o que está escrito ali embaixo. Um tradutor. Tá? Que é a linguagem de programação. Ela vai servir como interface. Ela vai ficar no meio entre nós e as máquinas. A linguagem de programação, no caso Java, fala as duas línguas. Alguém já viu um tradutor simultâneo? Quando dois chefes de Estado eles se encontram e eles não falam a mesma língua, né? Se o Netanyahu, por exemplo, encontrar o Trump, eles vão falar em inglês. Tá? Agora, se outro chefe de Estado de um país distante for falar com outro chefe de Estado que não fala a mesma língua, cada um vai com o seu tradutor. Por quê? Porque cada chefe de Estado confia no seu tradutor. Ele é um tradutor juramentado, ele tem que jurar que ele vai traduzir palavra por palavra, inclusive gírias, piadas e palavrões. Tá? Então pode ser ali na hora que algum chefe de Estado queira fazer alguma gracinha, o tradutor tem que pescar e ele precisa passar para o seu chefe de Estado. Assim é a linguagem de programação. Assim é o Java. O Java fala inglês e fala maquinês. Tudo bem? Aqui é o caminho que leva um algoritmo. Isso aqui é muito legal. A gente está meio sem tempo. Mas vamos lá. Você tem uma ideia e precisa de um algoritmo para resolver um desafio. Então você escreve um algoritmo. Esse algoritmo é escrito em português. É a nossa receita de bolo. Ele ganha o nome técnico de pseudocódigo. Aí eu aplico a linguagem de programação. Veja bem, a linguagem de programação vem depois. Primeiro você cria a receita de bolo. Depois você cria a receita de bolo codificada naquela linguagem de programação. E aí o pseudocódigo, que seria o quê? O quase código, ele se torna o código-fonte. Você já deve ter ouvido falar muito sobre código-fonte, né? Então, código-fonte é isso, é o algoritmo codificado naquela linguagem de programação. Por quê? Porque existem várias linguagens de programação, todas diferentes umas das outras. Então, você pode ter um mesmo algoritmo escrito em várias linguagens de programação. Bom, e aí o próximo passo é quando você vai para a compilação. Né? Quem está vendo aí gravado não consegue ver, né? Porque o meu vídeo está na frente aí. Então, você vai para a compilação e você usa o compilador. Aqui depende muito do sistema operacional que você vai usar o programa.
Pode ser Windows, pode ser Android, pode ser iOS, ok? Então, você vai usar o compilador correto para poder gerar o programa para rodar no seu dispositivo. Lembrando que as IDEs que permitem usar as linguagens de programação e os compiladores, você acha gratuitamente na internet. Então, vocês hoje podem baixar IDEs e compiladores e podem começar a criar o quê? Os seus programas. Para rodar no Windows, para rodar no Linux, para rodar no Mac, para rodar no iOS, para rodar no Android. Vocês podem distribuir para amigos. Galera, aqui, ó, fiz um programa aqui que informa a sua data de nascimento entrando com a sua idade. Olha que legal, tá? Pô, os seus amigos vão admirar você. Você agora é uma pessoa que programa, que faz programa. Olha que legal. Isso é muito bacana. Pode mandar até via Zap para eles. Eles vão dar duplo clique e vão instalar no Android deles. Tá certo? Isso tudo é gratuito. Como é que vocês acham que nascem os programadores? Tem que fazer faculdade, não. Tá? Qualquer um pode se tornar um programador, uma programadora. Tá bom? Descubra o programador ou o programador que existe em você. Bom, então na aula 2 a gente fala sobre as variáveis. Tá? Aqui está explicando para que servem as variáveis. As variáveis são como se fossem pequenos caminhões que carregam informações. No Java, nós temos mais ou menos umas 10 tipos de variáveis. Agora, na disciplina aqui no CEDERJ, a gente usa umas 3, no máximo 4, tá? Então, nós temos a int, que é inteiro, double, que é o quê? Real. Temos o boolean, né, que armazena verdadeiro ou falso, né? True or false, né? Tem o char, que armazena um único caractere, como se fosse uma única letra. Tem outros aí bem interessantes, como byte, short, long e float. O byte ele tem 128 números, né? O short já não me lembro, o long também não. O float é igualzinho o real, igual o double, também é número real, mas ele é flutuante, tá? Então, estudem para saber a diferença de double e float. Ah, Marcelo, posso usar double na disciplina inteira? Pode. Aí tem outras também. String, né, que armazena textos. Arrays, que significam o quê? Vetores, não é? E objetos, né? Esqueci de colocar aqui matrizes também. Você pode criar matrizes, é matéria do segundo bimestre, tá? Então, na aula 2, está falando de variáveis. Olha onde entra nas 7 etapas do tio Marcelo. Já começa na terceira etapa, tá? Então, tem a sintaxe básica, né, que eu já expliquei. Como é que funciona? Tipo e nome da variável. Tá vendo aí, ó? Olha lá, aqui um pequeno exemplo de código, ó. Já vão se acostumando, ó. Olha o public class lá em cima, ó. Olha lá o nome do algoritmo e a chave para a direita. Olha o public static void main string args. Essa linha aí, declaração e inicialização de variáveis, é um comentário. Ele não é lido pelo computador. Então, se você tiver qualquer coisa que você não queira que o computador lê, você usa //. E lá embaixo você tem uma forma de usar variáveis, ó. Vai para a tela. Ah lá, mas vai o conteúdo da variável, não vai o nome da variável, é o conteúdo dela, tá? Escopo das variáveis. Para que servem variáveis? Tem variáveis que você usa somente em desvios, tá? Tem variáveis que você usa uma única vez, tudo bem? Boas práticas para uso de variáveis, né? Parará. Sempre escolher o tipo correto de variável para você não causar erro no seu algoritmo. Isso é responsabilidade do programador ou da programadora. Também na aula 2, aí já pula para a saída de dados, então está meio pulando lá nas aulas da plataforma, né? O que não é nenhum problema, tá? Então aqui tem como é que você coloca informações na tela. Engraçado que aqui a gente já aprende como jogar informação na tela usando o System Out Print LN.
né? Mas aqui fala com um pouco mais de detalhes, ó. Você pode colocar coisas na tela usando System Out Print, System Out Print LN e System Out Print F. Tem diferenças entre Print LN, que o que ele faz? Ele quebra a linha após a impressão. Tá? Então você coloca as informações uma embaixo da outra. Olha como é que fica na tela. Já o Print F, você usa parâmetros. Tá? Tem alguns parâmetros que você usa para você incrementar a sua a impressão. Tá? No caso, exibição. Olha como é que funciona. Ó. Olha lá, percentual S, percentual ponto 2F, percentual N. Olha lá. Tá? Agora, de novo, é função do programador saber exatamente como é que ele quer que as informações apareçam na tela. Nada na programação é feito por acaso. Tem coisas que, de repente, você tem que, né? Você descobre que estão erradas, mas aí você volta lá no código e você corrige. Tudo bem? Aqui tem uma listagem dos parâmetros que você usa com printf. Não precisa se preocupar. Pode usar tudo print ou print ln, que vai funcionar de boa. Tá? Aqui é muito interessante. Ó. Você tem o pi, né? Você declara uma variável chamada pi, e você diz que ela vale 3,14159. Ah, detalhe, na programação não usamos vírgula como separador decimal. Usamos ponto, que é o mesmo usado no inglês e na Inglaterra. Ou seja, no sistema imperial. Tá? Aqui no Brasil usamos o sistema MKS, também conhecido como metro quilo segundo, onde o separador decimal é a vírgula. Não usamos vírgula na programação como separador decimal. Para quem não sabe, vírgula é usado na programação como separador de milhar, que nós usamos ponto. Aliás, a gente nem usa, né? A gente pode até omitir o ponto, que não tem problema. No sistema imperial, a vírgula separa milhar. E o ponto separa o quê? Decimal. E aí, quando você vai imprimir com parâmetros, né? Eu quero imprimir a variável π, mas eu quero que ela tenha só 2 casas decimais, que é esse parâmetro aqui, percentual.2f. E aí, o que vai acontecer? O π vai ser 3,14. Aí, ainda na aula 2, agora ele vai para o passo 5. Então, ele vai para, como é que se diz? Processamento de dados e exibição na tela. Olha lá, o primeiro caso vai imprimir 5 mais 7, e o outro caso aí vai imprimir o resultado da conta, sem as aspas. Então, quando você tira as aspas, você executa qualquer operação matemática que tenha que ser feita, e só o resultado que vai para a tela. Tá? Aqui está a tabela de precedência, tá? Com a ordem que você usa o quê? Que você usa os operadores matemáticos. O mais prioritário deles é a potenciação e a radiciação, depois as inversões de sinal, depois multiplicação, divisão e módulo. Tá? Eu já publiquei um documento falando tudo sobre módulo, e depois, no final, é que vem a soma e subtração. Tudo na programação é copiado da matemática clássica. Não tem nada na programação que fira a matemática clássica. Não teria graça, não é? Mas aí você descobre que na lista de precedência, os parâmetros têm maior prioridade que tudo. Então a gente vai ter que refazer a lista de precedência. Primeiro você executa o que está dentro de parênteses, depois a potenciação e radiciação, depois a inversão de sinal, depois a multiplicação, divisão e módulo, por fim, a adição e subtração. Não pode esquecer disso. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Variáveis que você acabou de criar não tem nenhum valor. Não vai achando que é igual a zero, não. Tá? É muito comum você iniciar variáveis, porque no Java não podemos fazer cálculos com variáveis vazias. Então, bota ela lá igual a 0, igual a 1, qualquer número assim, só para você dar uma iniciada na variável. Ok? Isso é muito saudável.
Tudo bem? Aí, ainda na aula 2, ó, volta lá na entrada, leitura de dados, tá? Tá aqui no Java, porque eu estou usando isso aqui, mas é do, né? Da computação 1, né? Na verdade, a gente está em computação 2. Então, é bom a gente se acostumando com essa listagem de etapas, não essa daqui, não é? E aí, ó, tá aqui um código completinho, ó. Aqui, ó. Detalhe que eu falei código, tá? É um algoritmo em Java já prontinho para rodar. Já está todo codificado. Esse código aqui é para você executar a Bhaskara. Não, não é não. Isso aqui é para você fazer o cálculo de tensão. Tá? Então você entra com D, com LC, com LP e com W, e aí ele executa aqui, ó, na linha 16. Olha lá, aqui até erraram no livro, colocaram claculando. Essa figura está no livro, tá? Aí, ó, na linha 16 é quando você executa a fórmula. Olha lá, então você executa a fórmula com raiz quadrada, parará direitinho, e aí vem a impressão do resultado. Aqui, ó, a gente falou muito em computação 1, mas isso é repetido. São os desvios, tá? São os controles de fluxo. Desvio condicional, repetição, desvio condicional simples, composto. A gente repete tudo de computação 1, tá? Aqui os operadores matemáticos, tá? E como que a gente faz o cálculo, né? A gente faz uma pergunta e o resultado é verdadeiro ou falso. Tá? Então, é assim que a gente faz igual, diferente, maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Tá? Aqui nós temos as operações lógicas de negação, conjunção e disjunção. Agora eu não vou ter tempo de fazer, a gente pode fazer depois outra live, né? Aqui a tabela de precedência dos operadores matemáticos, eles têm uma ordem também, não é bagunça, tá? Você não vai fazer a primeira coisa que você vê. Tá? E aqui a gente continua o quê? Com a sintaxe dos desvios, usando if-else, tá? De novo usando if-else, ou seja, o senão, né? O se e o senão do computação 1, correto? Aqui o alinhamento de desvios, quando você bota um desvio dentro do outro, ok? Aqui a tabela de equivalência dos incrementos unitários ou mais 2, mais 3, menos 3. Tá? O que significa essas abreviações? Muito importante você aprender o que é pós-fixado e pré-fixado, o que você conta antes ou você conta depois. Tudo bem? Aqui um pequeno teste, vocês vão ver que o resultado vai dar diferente, pelo mesmo valor das variáveis. Tudo bem? Então, gente, a gente vai ter aqui, ó, quando você aprende a contar os laços, para ver como é que eles funcionam, faz no papel, depois você vai aprender a fazer de cabeça. Tudo bem? E é isso, gente. Brincando, a gente viu toda a matéria do primeiro bimestre. Nos vemos na próxima live. Um abraço.